O que é mais fácil? Subir ou descer? Vamos ver isso. Não perca. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. Vamos acompanhar a leitura de hoje, a primeira leitura da liturgia diária, que diz assim: Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor. Mas este homem valente e guerreiro era leproso. Um bando de arameus tinha saído da Síria e levado cativo uma moça do país de Israel. Essa moça ficou a serviço da mulher de Naamã e disse à sua senhora: Se o meu senhor se apresentasse ao profeta que reside na Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra da qual padece. Então o general Naamã chegou com seus carros e cavaleiros à porta da casa do profeta Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: Vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão e a sua carne ficará curada, ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: Eu pensava que ele ia sair para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com a sua mão no lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abama e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel? Para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas os servos se aproximaram e disseram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer alguma coisa difícil, não teria feito? Quanto mais agora que ele te manda, que ele te diz: Vai, lava-te e ficarás limpo. Então Naamã desceu e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante a uma criancinha, e ele ficou purificado. Essa leitura vai narrar a história do general poderoso, grande guerreiro, Naamã, mas era leproso. Então a gente vai entendendo assim que todos nós somos seres, somos obras em construção. Ninguém é perfeito. Você pode ver, você pode admirar alguém, né? Falar: nossa, essa pessoa ela é fantástica, ela faz bem tudo, ela é isso, ela é aquilo. Mas tem sempre um mas, uma vírgula, tem algum defeito, tem alguma falha, tem algum vazio, tem uma necessidade, porque o ser humano, ele necessita de Deus, ele necessita do outro. O ser humano, ele é uma obra que está em construção. Então eu e você, em primeiro lugar, quero dizer para você: não se desespere pela sua fraqueza, pelo seu ponto fraco, vamos dizer assim. Busque em Deus aquilo que te falta. E aí, continuando, né? Ele era poderoso, tal, mas ele era leproso. E alguém vai dizer assim: se rebaixe, né? Com outras palavras, a serva da mulher de Naamã, mulher do general, fala para a sua senhora: se o seu marido, se o meu senhor, se Naamã for até o profeta Eliseu que está na Samaria, vai ter que se rebaixar, vai ter que se humilhar, ele vai te curar. E aí a gente vai entendendo aquela palavra que Jesus diz assim: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ninguém gosta de ser humilhado, né? A gente gosta de ser exaltado. Mas somos seres em construção. Precisamos nos humilhar perante a poderosa mão de Deus, que às vezes usa de pessoas que a gente nem imagina. Pessoas que nós consideramos até desprezíveis, podemos dizer assim, entre aspas. Uma serva, uma cativa, uma escrava.
vem me falar o que eu tenho que fazer. Já pensou? Será que você escutaria uma serva? General Naamã, o poderoso, mas era leproso, se rebaixou. Ele vai até o seu rei, pede permissão para ir até a Samaria. Aí tem todo eu pulei uma parte aqui da leitura, tem todo um trâmite, aí, todo um roteiro, né? Ele ao invés de ir primeiro no profeta, ele vai no rei, o rei fica desesperado, aí o profeta fica sabendo, fala, manda ele aqui, aí ele vai, e aí ele chega na porta, que é a leitura que eu fiz hoje. Só que aí Naamã ainda não, ele queria ainda uma certa exaltação. E ele esperava que Eliseu, o profeta, ia sair, ia fazer uma oração, ia invocar o nome de Deus, ia colocar a mão na ferida, na lepra, e aí ele ficava curado. O profeta nem foi lá, nem recebeu, mandou um empregado, mandou um servo dele, falou assim, vai lá, fala para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Veja como tudo está indicando, Deus está indicando assim para que ele vá sempre para o lado mais baixo. Ele está lá, vem para Samaria e o profeta manda ele ir para o rio. O rio é sempre a parte mais baixa. Ele tem que descer. Naamã precisava descer. Precisava descer do seu posto, descer de onde ele subiu, de onde ele foi colocado para se humilhar. E Naamã não quer, porque ninguém quer ser humilhado. Ninguém quer se humilhar. Naamã saiu irritado, onde já se viu, nem veio abrir a porta para mim. Mandou um empregado. A gente vai lembrando que foi um servo também que falou para ele, lá no começo, uma serva, né? Falou para ele. E agora um outro servo é instrumento de Deus, instrumento do profeta. E vai, e ele, não, eu vou embora, porque é onde já se viu. E aí vem um outro servo, um terceiro servo, ou algum servo, né? Novamente o servo aparece e fala para o Senhor, eu acho que ele falou baixinho, Senhor, dá licença. Olha, se fosse fazer uma coisa grande, o Senhor faria, porque a gente conhece, o Senhor sabe que o Senhor faz coisas grandiosas. Quanto mais tomar um banho no rio, vamos descer, o rio está aqui perto. E aí ele obedece ao servo, desce até a parte mais baixa, mergulha mais um pouquinho, 7 vezes, e a cada mergulho ele vai sendo curado. Que a gente possa entender que os servos de Deus se usa dos servos para curar os grandes. Então, nós precisamos entender assim, que não há que há uma alegria, melhor dizendo, ser um servo, ser aquele que serve, ser aquele que ninguém dá valor talvez. Mas também, quando nós estivermos numa posição em que nós temos alguém sobre a nossa responsabilidade, alguém que nós temos que, de repente, direcionar, dar ordens, dar as coordenadas, vamos ouvir ele também. Porque se Deus fala com o profeta, se Deus fala com o rei, Deus fala também com o escravo. Eis aqui a escrava do Senhor. Então, é muito melhor a gente aprender a descer do que aprender a subir. E é mais fácil subir do que descer. Já subiu numa árvore? Se você não subiu numa árvore ainda, é preciso subir numa árvore, né? Num pé de goiaba, num pé de manga. Eu falo assim, quem não comeu uma fruta colhida ele mesmo no pé não é feliz, né? Subir numa árvore é difícil, mas descer é pior. É mais difícil. Eu não sei se você precisa subir ou se você precisa descer. Às vezes Deus nos manda subir, mas às vezes Deus nos manda descer. Descer para servir. Descer não para ser servido, mas para servir. Porque quem sobe é servido, quem desce serve. Que você possa escutar aquilo que Deus te fala, mesmo que seja através de um servo dele. E aí, sob a poderosa mão de Deus, ficar puro de tudo aquilo que hoje talvez te machuca.
Naamã tinha uma lepra que o impedia de ser feliz. Quero pedir ao Senhor que te ilumine e que te mostre aonde você deve ir, para que você fique livre dessa lepra que hoje talvez te incomode. Senhor Jesus, o Senhor que purificou os leprosos, que fez os cegos verem, os mudos falarem, os surdos ouvirem, os coxos andar. Olha para o nosso tempo de hoje. Aqueles que precisam descer, fale, Senhor, através dos seus servos. E aqueles que precisam ser purificados, onde devemos ir? Onde essa pessoa deve ir? Que o Senhor use de alguém para transformar a vida de quem necessita. E que possamos ir até onde o Senhor nos mandar, para que a gente possa ficar puro, ficar limpo. Ó Espírito Santo, inflame em nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já é inscrito? Então dá o seu joinha, seu like aí. Não é? Se inscreve no canal, acione o sininho e compartilhe o vídeo e ajude a comunidade católica de amor a evangelizar. Faça a palavra de Deus correr. Deus abençoe. Tchau.